Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá. Hoje na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre anel de retenção para eixo e anel de retenção para furo, baseado na norma aí mais comum no mercado, né? DIN 471 e DIN 472. A nossa intenção aqui é mostrar para vocês como no SolidWorks a gente consegue fazer esse rasgo tanto para eixo quanto para furo, de forma rápida, né? E precisa, porque uma vez que a gente deixa todos eles configurados, a gente consegue ter uma agilidade e uma precisão. A gente minimiza a questão da gente cometer uma falha ao olhar uma tabela e digitar um valor um pouco diferente aí, né, por um erro de digitação. Então, a nossa ideia aqui vai ser demonstrar como que a gente utiliza a parte da biblioteca de projeto, que já está dentro do próprio SolidWorks, para agilizar o nosso trabalho. Então, aqui já dentro da tela do SolidWorks, nós podemos, antes disso ainda, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui as normas, né? Tanto a norma DIN 471 quanto a norma aqui DIN 472. A gente aqui tem o que? O que é isso? É aquilo que a gente já sabe, né? A gente quer colocar um anel de retenção, todo mundo, assim, acredito que já tenha conhecimento disso, para evitar o deslocamento axial de um eixo. É um anel de retenção mesmo, né? Ele tem alguma peça que exerce alguma carga axial e esse eixo tem que ser travado para não escapar axialmente. Aqui o que nós temos? Aquilo que a gente precisa usar. A gente tem dois tipos de anéis. A gente tem um anel que tem o tipo normal, vamos chamar de serviço, né? Tipo normal, serviço normal, que ele vai do diâmetro de 3 até 300 milímetros. E a gente tem o Heavy Type, que é o Heavy Duty, né? Que é o serviço pesado, que ele vai de 15 milímetros até 100 milímetros. O que acontece aqui? Qual que é a diferença entre os dois? É a espessura que se tem aqui do anel de retenção. Consequentemente, para serviço pesado, ele aguenta uma carga maior, né? Então, a gente vai ver aqui que a gente tem para 15 milímetros a espessura de 1,5 para serviço pesado, e para os mesmos 15 milímetros aqui, a gente vai ter, por exemplo, a espessura de 1 milímetro. Então, o serviço pesado, ele suporta uma carga maior. Obviamente, o que mais a gente utiliza aqui nos nossos projetos é o serviço normal, né? A gente não vai entrar muito no detalhe técnico sobre anéis de retenção, a gente vai focar um pouco mais aqui na parte do modelamento e de usar as ferramentas de biblioteca de projeto. Se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais sobre a parte técnica do anel de retenção, deixa nos comentários lá que a gente cria um vídeo, uma aula aí especificamente sobre o anel de retenção. Parece que é um item muito simples, a gente é só fazer um canalzinho e colocar ele lá, mas tem os detalhes aí em relação a encosto, em relação à folga, né? Para lado que ele tá, para que lado que a força está sendo exercida, né? Por que a gente usa o anel de retenção, né? Então, a gente tem que tomar os devidos cuidados quando a gente está fazendo projeto, falando de projeto, que a gente está falando só do software, só da ferramenta. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, vamos direto para o nosso SolidWorks aqui, ó. Começar uma peça 60. Se você não tiver conhecimento da ferramenta, da biblioteca de projeto dentro do SolidWorks, você faria da seguinte forma, né? Vamos pegar um exemplo aqui, fazer um diâmetro de 60 milímetros aqui, só um minutinho só. Exibir. Sumiu o meu aqui. A barra de ferramenta. Estava desativada a barra de ferramenta. Mas vamos lá, vamos na sequência aqui. Já abrimos o esboço, vamos pegar aqui em esboço, fazer um círculo. Diâmetro de 60 milímetros.
Vamos extrudar plano médio. Vou pegar uns 100 milímetros aqui de comprimento. Se nós fôssemos fazer um canal aqui, vamos lá, voltar lá na nossa tabela então. DIN 471, né, que nós temos aqui, anel de retenção para eixo, 60 milímetros, tá aqui ó, serviço normal, 60 milímetros, serviço normal. A gente tem aqui diâmetro do eixo 60. Aqui a gente tem duas coisas, né? Dentro da norma tem o que? Tem o diâmetro do eixo. Aqui a gente tem as dimensões do anel, que é o clip, ele chama de clip, e aqui a gente tem as dimensões do canal, que a gente chama de groove. E tem as informações complementares aqui, que são as forças, né? Rotação máxima, essas coisas todas aqui, que nem eu te falei. Aí a gente está entrando na parte técnica do anel de retenção. Então, para diâmetro de 60 aqui, o canal, que é o nosso groove, a gente vai ter aqui, ó, D2. A gente vai precisar do que, ó? Para a gente fazer o nosso canal. O nosso canal, se a gente fosse atentar, ele vem aqui, né, ó. Esse aqui é o eixo, né? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Ele vem aqui, ó. Esse é o canal. Esse é o eixo, né, ó. Esse é o eixo. O anel de retenção está aqui, ó. É esse rosa aqui, né? Então, que dimensão que nós vamos precisar para fazer o canal lá no nosso eixo? Para modelar ele lá, nós vamos precisar do diâmetro D1, que a gente já tem, que é 60. A gente vai precisar do D2, que é o diâmetro interno. O M, que é a largura do rasgo. E a gente tem que ter orientação da dimensão N, que é o tanto de eixo que tem que sobrar, vamos dizer assim, além do rasgo. Né? Isso é importante, a gente não pode fazer menos do que essa medida. Ok? Então vamos lá. Para diâmetro de 60 aqui, ó, nós vamos ter a espessura do anel, do clipe, né? É 2 milímetros. A gente vai ter aqui um diâmetro interno D2, que é o que a gente tem lá, de 57. A espessura do rasgo M3, 2,15. Então a espessura do anel é 2, a espessura do rasgo é 2,15. Que é o que a gente vai ter lá. E a medida N menor, 4,5. Né? Então vamos fazer no nosso SolidWorks aqui essa questão. Vamos salvar a peça antes, sempre é bom salvar, né? Peça, pode pôr o nome que vocês quiserem aí. Só salva, porque se der algum probleminha tá salvo, não precisa refazer. A gente abriria um esboço num plano direito aqui, né? Faríamos um retângulo. Nós vamos fazer isso fazendo com um corte revolucionado. Pegaremos as medidas, né? A gente sabe que essa medida aqui ele indicou como 57. Opa, 54, não, 57, tá? Cuidado que já corre o risco de errar no digitar, né? 2,15. E a medida mínima que ele deixou pra gente aqui foi 4,5. Vamos deixar 5 milímetros. Isso aqui é mínimo, pode deixar quanto quiser. Só que quanto mais pôr, mais sobe o material e tem que ficando mais cara a peça, né? Obviamente tem um raio aqui no fundo, né? Normalmente tem um raio, você pode deixar canto vivo, mas até na prática é difícil canto vivo, né? Porque a própria ferramenta que faz a usinagem, ela tem um raiozinho ali. O que vale ressaltar é que a norma aqui em um determinado ponto dela aqui, ela vai falar sobre os raios. Não sei se vocês estão vendo aqui e tal, né? Aqui ela começa a falar dos raios aqui, ó. Tá vendo? Largura, né? M e tal, e os raios. Tem, obviamente, que não falei, para falar um pouco mais tecnicamente seria outra aula. Tem vários tipos de rasgo, né? Ó, tem folga, quanto que deixa, o que significa essa folga, né? O que significa cada tipo, né? Existe uma condição de concentração de tensão, mas como a gente quer saber do raio, o que ele diz aqui, ó, que o raio R, né, do lado da carga, né, para onde vai estar exercendo a carga, não deve exceder 0,1 de S, ou seja, 10%, né, do valor de S, que S é a espessura do anel de retenção. Então o nosso anel de retenção de 60 aqui, ele vai ter 2 milímetros, então o raio máximo que a gente pode fazer é 2. Aqui no SolidWorks a gente pode fazer o raio ou no esboço ou no recurso. Vamos fazer no recurso. Tanto faz aqui, né? Mas vamos fazer no recurso. Então, vamos pedir para cortar recursos, corte revolucionado, ok, cortou. Nós vamos pegar a ferramenta Fillet,
Vamos utilizar aqui 0,2. Vamos fazer um fillet desse lado e desse lado. Ok. Pronto, nosso canal para o anel de retenção está pronto. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos inserir um do lado oposto aqui, baseado naquilo que a gente tem no SolidWorks, né? Então vamos lá. Dentro do SolidWorks aqui, onde que vai estar isso? Vai estar aqui, em biblioteca de projeto. A gente vai ter aqui, dentro da biblioteca de projeto, tem várias funções. Nós vamos falar aqui especificamente dos recursos. A gente pode colocar aí anotação para colocar dentro do desenho 2D, podemos colocar peças padrão, podemos colocar subconjunto que a gente utiliza sempre, né, com configuração, sem configuração. Podemos colocar muitas coisas aqui. Hoje a gente vai falar especificamente do canal, né, para anel de retenção. Então ele vai estar dentro de features em inglês aqui significa recurso, né, porque pode ser um corte extrudado, pode ser um ressalto, pode ser uma revolução, pode ser um loft, pode ser qualquer recurso que você vai clicar, segurar e arrastar dentro da sua peça, ele vai ser criado, ele vai ser adicionado à sua peça, né? Pode ser um conjunto de recursos que é nesse caso aqui, né? Então, onde que ele vai estar? Vai estar aqui em Features. Deixa eu dar uma deslocadinha aqui na câmera, senão vocês não conseguem ver. Vai estar aqui dentro de Features, né? Features vai ter 3 opções. Isso aí aqui já vem instalado junto com o SolidWorks. Vai ter aqui polegada, métrico e chapa metálica. A gente vai vir aqui em métrico. A gente vai ter aqui vários outros tipos que depois vocês podem explorar, né? Componentes para hidráulica, né? Padrões de furação, chavetas, canais de O-ring, e vai ter aqui canais e anéis de retenção, slot para chapa metálica, essas coisas todas. Então canal para anel de retenção, vai ter algumas normas e aquela que a gente está falando, o DIN 471. Dentro dela aqui, nós vamos ter aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho aqui, senão não vai dar certo não. Nós vamos ter aqui, ó, o canal para eixo, né, shaft, circle clip, normal e o heavy duty, né, que é eixo, que é, né, o anel de retenção para eixo, serviço normal, serviço pesado. A gente quer o serviço normal. O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui clicar, segurar e arrastar para nossa superfície aqui, ó. Tá vendo que quando a gente vem para nossa superfície aqui, ó, ele já centraliza. Por quê? Porque ele tem as relações para isso. E quando a gente vem aqui do lado, já abre as opções para nós. Deixa eu movimentar um pouquinho aqui. O que acontece aqui? Ó? O que nós vamos fazer deste lado aqui das configurações? Nós vamos procurar qual diâmetro? Diâmetro de 60 milímetros. Ó, 60 por 2. A hora que a gente clicar, ele vai abrir uma janelinha auxiliar aqui, que seria o exemplo daquilo que a gente precisa selecionar para fazer. É uma ajuda, vamos dizer assim, né? Então aqui a gente vai ter, selecionamos o tamanho, logo embaixo aqui a gente tem a face 1 que já está selecionada, tá vendo que tem um tiquezinho verde aqui, por quê? Porque é a face, se eu clicar aqui, ó, ele mostra lá no exemplo, essa janelinha eu posso até deslocar, tá vendo? Posso até dar zoom nela, posso rotacionar, tá vendo? Dentro dela. Ela mostra qual face qual que é a referência igual que a gente tem que selecionar. Tem que ser uma face cilíndrica, no nosso modelo tem que selecionar uma face cilíndrica. E aí o que acontece? Tem um ponto de interrogação que está faltando a segunda referência. Eu vou clicar nela. Essa segunda referência qual é? Tá vendo? É uma aresta circular. Que ele vai pegar como referência para poder pegar a distância. Então eu vou clicar nela. Clico nela. Tá pronto. Tá vendo? É muito mais rápido, né? A gente clicar, segurar e arrastar, selecionar o tamanho e a referência, do que a gente abrir esboço, desenhar, colocar cota, colocar relação se for o caso, fazer o comando, o recurso, né? Às vezes a gente precisa criar plano, um monte de coisa. Essa aqui, clica, segura, arrasta, seleciona o modelo, a referência, ok, tá pronto. O que a gente precisa fazer aqui? Depois disso, quais que são as opções? A gente tem aqui a localização, né? No caso aqui, tá vendo? Ó, vamos pegar o zoom aqui, para a gente ter uma vista lateral, né? Aqui, ó, a gente tem a localização disso,
12.7. Esse daqui, como a biblioteca padrão é dele, quando ele criou com essa cota de referência, ele é da face que a gente selecionar, né, da aresta circular que a gente selecionar, até o centro do canal. Você vê que diverge um pouquinho da norma, que a norma dá como valor mínimo a relação em relação à face do canal, e não ao centro dele. Então aqui teria que fazer algumas continhas, né? Aí, tá vendo? Então tudo vai de como a gente cria isso. Mas aqui a gente define o valor, podemos colocar 10 milímetros, 20, não tem problema, ele vai deslocando, tá vendo? 10, 20, assim por diante. E aqui, se a gente quiser substituir os valores, e aqui vem as outras dimensões que ele deixou atribuído para aparecer aqui, isso é tudo configurado. O que é? Ó, a gente tem aqui diâmetro externo 60, diâmetro interno 57, espessura 2.15, que bate o que a gente fez, e o raio aqui pôs 0.22, tá vendo que ele já pôs um pouquinho maior, então um pouquinho maior do que a norma indica a ser, né, que é 10% do valor do canal. Do canal não, do anel. É bem claro lá, né, em relação a S. Aí, se a gente voltar aqui, ó, em relação a S e não a M. Aqui parece que o que ele fez foi pegar 10% em relação a M. Na realidade já está fora da norma, né? Então vamos voltar aqui. Então, pessoal, depois disso, se você quiser trocar os valores individuais, tem que clicar aqui, né? Substituir. Aí você pode trocar esses valores aqui, apertar OK. Às vezes você quer usar o mesmo tipo de canal, só que ele é especial. Você pega o de 60 e quer, mas precisa usar com 4. Você digita 4 aqui, ele vai atualizar. Mas no nosso caso aqui, nós não vamos alterar isso. OK? A peça está aí, ó. Vamos salvar. Obviamente aqui, né, ele vem como esse símbolo que são esses livrinhos aqui, como se fosse uma biblioteca, os livros de biblioteca, né, que significa que ele foi gerado a partir da biblioteca de projeto, né? Então é isso, né, pessoal? O que acontece? Você vê que tem uma forma muito mais rápida da gente conseguir inserir os recursos, né, de uma forma padronizada. Eu digo assim para vocês, tudo que tem tabela, tem esse rasgo para de retenção, rasgo de chaveta, né, furo para pino guia, disco de bloqueio, travinha, tudo que é normalizado, a gente pode criar, né, ou aquilo que você usa sempre também. Toda vez eu estou tendo que desenhar para inserir. Eu tenho uma tabela, né? Tem uma lista, depende de alguns fatores, que nem falou, de diâmetro, de largura, de comprimento. Você pode estar criando isso, colocando dentro da sua biblioteca de projeto e usando, né? Então é isso, vamos salvar aqui. Então vamos começar uma nova peça, que a gente vai fazer um canal para anel de retenção, só que em um furo, né? Então vamos desenhar aqui dois círculos a partir do esboço. Podemos determinar aqui as dimensões de 90, determinar a dimensão aqui de, vamos colocar 70 milímetros, né? 70 aqui. Diminuímos um pouquinho aqui, ó, 90 e 70, certo? Vamos fazer o nosso ressalto extrudado, plano médio, podemos colocar aqui 50 milímetros, vai. O que nós vamos fazer agora? Aqui, ó, o anel de retenção para furo, lembrando, é o DIN 472. Ele é muito semelhante aí ao DIN 471, a diferença aqui é aquilo que a gente tinha comentado, né? Trata-se especificamente agora aqui de um furo, onde o contorno do furo é esse daqui, né? A peça que está churada aqui. E o anel de retenção em si é esse rosinha. Bastante usado para, por exemplo, travar a capa externa de rolamento, né? Montada dentro de um cubo, certo? E aqui a gente vai ter as mesmas informações, né, pessoal? Nós temos a informação do furo, que é aqui, a informação do anel, que é o clipe, que é aqui, e as dimensões para a gente executar o canal, que é aqui. Vamos lá no diâmetro de 70,
Nós estamos aqui no diâmetro de 70, ó. 70. Então a gente vai ter o que aqui, ó? A espessura do anel 2,5, que é a nossa medida S. E a gente vai ter um diâmetro maior do canal, né? Porque como é furo, o diâmetro externo do canal fica maior, né? Então nós vamos ter 73 aqui, que é a dimensão D2. O M, que é a abertura do canal 2,65. E a borda mínima que a gente tem que ter para fazer a resistência ali, né? Que seria essa distância N aqui, né? Que é o que faz a barreira de contenção aqui pro anel não escapar, né? Que tem a resistência, que é o N. A gente tem aqui 4,5. Então vamos lá. Como a gente faz? É o mesmo esquema aqui, né? Nós vamos aqui em biblioteca de projeto, design livre, só que em vez de a gente estar aqui no DIN 471, a gente vai no DIN 472. O que nós vamos fazer aqui, ó? Aqui a gente tem as duas opções também, ó. Anel de retenção para furo para serviço normal, anel de retenção para furo para serviço pesado, né? Aqui também na nossa tabela tem, né? Ó, tipo normal e tipo pesado. Obviamente os tipo pesado são mais restritos à quantidade, né? Uma coisa que eu não falei lá, sempre tem que tomar um cuidado, é que no range, né? Na faixa de opções de diâmetro que tem a norma aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se a gente olhar aqui, a gente vai ter aqui, ó, só nesse grama aqui, tá vendo? Ó, do 22, ó, vai pro 24, ou seja, o diâmetro de 23 a gente não tem. Então, depois de um determinado diâmetro aqui, ó, vai de 5 em 5, né? Ó, 100, ó, esse para furo varia até um pouco menor. Se você pegar lá no DIN 471, vai de 5 em 5, aqui vai de 2, ó. 100, 102, 105, 108, 130, 135, 140 e assim vai, né? Então vamos lá. Então vamos pegar esse canal painel de retenção serviço normal, vamos inserir aqui. E aqui o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o diâmetro de 70. Ele vai entrar aquela visualização padrão, né? Daquilo que a gente está utilizando. Vai ter que selecionar, nesse caso, duas referências. Uma é uma face, que já foi selecionada porque a gente clicou, segurou e arrastou em cima da superfície, que já é sabida, né? Que a gente já sabe que é circular. Já selecionamos. Tem que ser a superfície interna, nesse caso, se você arrastar sobre a superfície externa, você vai ver que dá erro, pode fazer o teste aí. E a segunda referência é uma linha, uma aresta, na realidade, uma aresta circular. Nesse caso, tanto faz se é interna ou externa, o que ele quer é uma aresta circular para ele colocar aquela cota de posicionamento do rasgo para o anel de retenção. É similar ao DIN 471, aqui a gente tem a localização, 10 mm, podemos colocar 20 mm, né? 15 mm, quanto a gente desejar. E aqui tem aquelas condições de substituir valores. O que acontece aqui é o seguinte, aqui tem os valores, né? A mesma condição do raio, né? Que a gente mencionou, isso daqui ó, é 2,5, tá vendo? 70 por 2,5. A dimensão que ele coloca aqui é a dimensão do anel, 70 por 2,5, ou seja, para diâmetro de 70, ele tem 2,5 de espessura, que é o S lá. Né? Aqui, mais abaixo aqui, ele vai ter a largura do canal 2,65, ou seja, tem 15 centésimos de folga. E o raio aqui, ó, 0,27. Então o raio aqui tinha que ser no máximo 0,25, né? Então tá um pouquinho... Ele tá, que nem eu falei, ó, se pegar 10% aqui dá 0,265, que tá arredondando para 0,27. Ele tá pegando o valor da largura do canal, e não a espessura do anel, como está descrito na norma. A gente tem aqui o diâmetro externo 73, que bate com o que a gente tem na norma, né? Bate com o que a gente tem na norma aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, diâmetro de 70, que é o 70, ó.
Tá aqui o 73, ó. Tá aqui o 73, né? E o 68 aí é aquilo, né? Foi ele que criou. Alguém criou isso daqui que não fui eu. Eu não faria dessa forma, porque acaba confundindo. Ele coloca um diâmetro interno de 68, ou seja, se aqui tem 70, já no diâmetro de 68 menor do perfil, e aí ele faz o recorte todo em volta e com isso ele consegue garantir que corte todo o perfil. Não precisaria disso. Poderia fazer 70 por 70, que nem foi feito no eixo lá na medida, né? Então, o que eu diria para vocês? Eu falei, se vocês quiserem aí, deixa nos comentários que a gente cria uma aula aqui de como criar esses componentes, como a gente faz com cada item, onde a gente coloca as dimensões de localização, onde a gente coloca essas dimensões aqui dos tamanhos, né? Como a gente cria toda a estrutura para que a gente possa criar os nossos padrões de biblioteca, ok? Beleza, pessoal? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui, mais algumas informações que eu acho que é importante. Que nem lá cria aqui um recurso, né, que é o padrão de biblioteca de projeto, tem esses 3 livrinhos. Mas se a gente clicar aqui nessa setinha, ele lista aqui, ó, os componentes que foram usados, os recursos que foram usados para criar esse recorte. Ou seja, ele fez um sketch 3D. Tá vendo que aqui está em inglês porque foi ele que fez lá, né? Esse aqui nós estamos usando que já tem no SolidWorks. Ele criou um eixo, ele criou um plano, ele criou um corte, né? Tem uma justificativa porque ele fez assim, mas não cabe aqui a gente, né? O vídeo ficaria muito mais extenso aqui para a gente explicar tudo isso. Então, o que acontece? Se a gente der um clique aqui, ó, só para mostrar um clique duplo aqui, ó, deixa eu pegar uma vista lateral aqui. Ao 68 lá, ele garante, se ele pôr 70 ou 68 não ia fazer diferença, porque ele está cortando além do, vou pegar a vista normal, que acho que vai ficar mais fácil de ver, ó. Não vai fazer, aqui não fez diferença não. Ele está cortando além de 70, né? Então aqui tem 70 e ele está pegando 68 um pouquinho acima. Não é o critério que ele utilizou, aqui não estamos para discutir isso. Você pode também, você pode editar direto aqui, né? Não aconselho, mas você pode editar direto aqui. E uma última coisa, antes da gente finalizar, a gente pode carregar, se a gente colocar esse arquivo aqui, a gente carrega isso copia isso para outro arquivo, isso leva essas informações juntas, mas se a gente quiser não passar essa biblioteca, né? For passar esse arquivo para alguém, a gente quer passar ele com a árvore de projeto, tem como que a gente chama de dissolver esse recurso. É apertar o botão direito aqui em cima, a gente tem essa opção de dissolver recurso da biblioteca. Só que uma vez que a gente dissolver, a gente não consegue mais voltar, né? Esqueci de um detalhe. Estou esquecendo um detalhe aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu quiser alterar essas dimensões 70, eu vou passar para 60. Vou vir aqui e passar para 60 milímetros, já vou dar um reconstruir aqui para ele atualizar o modelo. O que acontece? O anel sumiu. Aí você me pergunta, mas cadê o rasgo pro anel? Sumiu? Não sumiu, né? Ele está embutido aqui. Se a gente fizer um corte, aqui na nossa peça de vista, uma vista de corte, vai ver que ele está aqui, ó. Só que esse diâmetro aqui, ele é 70, na realidade está 68, porque ele está usando o 68 que está lá, né? E esse diâmetro aqui ficou 60, tá botando um raio porque a gente fez o corte. Então o que eu tenho que fazer aqui? Se eu for alterar meu projeto e mudar esse valor, que eu estou diminuindo, ficou embutido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar o botão direito ou dar um clique com o botão aqui, né? Botão esquerdo, clicar em editar recurso e selecionar o de 60. Ele vai perguntar se a gente realmente quer alterar, a gente coloca que sim. Ele altera, tá vendo? Ok. Está alterado para 60. Agora, um pouquinho diferente fica se a gente for aumentar o diâmetro. Vamos voltar ele para 70 para você ver o que acontece. Ó. Eu vou dar um clique aqui, ó, vou voltar ele para 70. Vou dar um atualizar. Em vez de ele ocultar que ele fez, o que ele vai fazer agora? Ele vai dar um erro. Por quê? Porque antes, na hora que eu diminuir, ele criou material aqui, né? Agora eu estou aumentando, vai faltar material para ele cortar. Ele vai dar um erro, ó. Eu vou dar um continuar aqui, ó. Fechar. Sumiu, tá vendo?
que a gente tem que fazer? A gente tem que editar esse recurso e mudar ele para 70. Ele vai dar uma mensagem aqui que ele não dava anteriormente, não deu quando a gente fez ao contrário. E é sempre bom a gente ler as mensagens, né? Então aí pra gente ler, pra gente não apertar várias vezes sim, 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 não, 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 né? Tem que ler. Então assim, ó, tá escrito, ó, clique sim para manter este recurso, ou em não para modificar as seleções. Se você clicar sim, ele vai manter o 60 e nada vai fazer. Você pode apertar sim aqui e colocar 70, você vai falar, ah, mas não corrigiu. Não corrigiu porque você falou para manter, né? Aqui tem esse pequeno detalhe. Então, na hora que você apertar editar aqui, ó, você vai ver aqui, ó, cliquei em sim para manter. Se quer manter, não, quero alterar. Para quanto? Para 70. Ou não para modificar. Você quer modificar? Quero. Então aperta não. E aqui ele vai voltar às mesmas condições, né, de seleção. A gente não vai mudar porque a gente não mudou a forma geométrica, nada aqui, né, mantém as seleções, porque às vezes se você editar, fizer uma edição muito mais complexa, pode ser que ele perca essas referências. Aí você tem que selecionar novamente. E aqui a gente vai voltar para o 70, aqui, ó. Aí sim, aqui fala, ó, selecione sim para prosseguir ou não para abortar, que a gente quer prosseguir, né. Pronto, está refeito para 70. Beleza, pessoal? Esse pequeno detalhe. E aqui a gente tem o dissolver, que nem eu falei, né? A gente não quer levar isso daqui para os outros arquivos ou passar para alguém, não quero que ele leve essa biblioteca para ele. Botão direito, dissolver recurso de biblioteca. Ele vai colocar aqueles que estavam dentro da árvore de projeto, só que a gente não consegue mudar, né? Agora a gente tem que fazer isso, como que eu diria, manualmente, olhando tabela e tudo mais. Então é isso, né, pessoal? Primeiro eu gostaria de agradecer quem ficou até o final aí, que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é necessário, né? Explicações um pouco mais complexas são um pouco mais demoradas. Espero que eu não tenha também gastado muito tempo, enrolado demais, e queria agradecer mesmo e falar novamente, se você gostou do vídeo, né, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, né? Assista mais de uma vez, assista pausadamente aí, para que a gente continue aqui criando conteúdo para vocês. E se vocês quiserem, novamente falando, saber como que a gente cria do zero esses recursos, para a gente inserir dentro da nossa biblioteca de projeto e utilizar, deixe os comentários aí, se tiver alguma dúvida, deixe os comentários, enquanto a gente puder responder, nós iremos responder. Beleza, pessoal? Sucesso para vocês aí, espero nos encontramos nos próximos vídeos, beleza? Obrigado, hein?